Presta atenção nessa história horrorosa, essa tragédia. Um menino de 8 anos foi morto com sinais de tortura e maus tratos. Ele foi encontrado morto dessa forma. O pai dessa criança e a madrasta são os principais suspeitos. Quem tem todos os detalhes sobre esse assunto é a nossa equipe de reportagem, é o Fábio Oliveira, também o Marcos Gatti. Eles estão na cidade e vão falar tudo sobre isso, tudo que está acontecendo em Vinhedo. Imagino que o clima por lá deve estar péssimo. Fábio, muito bom dia para você. Conta para a nossa audiência, conta para o nosso telespectador o que a polícia constatou aí, por que a polícia acredita no envolvimento de pai e madrasta. Pois é, Ana, muito bom dia para você, bom dia para quem acompanha aqui o nosso Alerta Total. Nós estamos aqui em Vinhedo, para ser mais específico, nós estamos no cemitério municipal aqui da cidade de Vinhedo, onde foi velado, agora há pouco, o pequeno Gustavo, de 8 anos. A polícia identificou já o pai e a madrasta como os principais suspeitos aí da morte desse menino, que foi encontrado na cama, com sinais de violência e também muito sangue ali espalhado pela casa. Outro ponto que chama a atenção, além de ter encontrado o garoto ali com marcas de espancamento, foram as marcas de sangue, as facadas que ele levou. Mais de 40 facadas ele levou, esse menino de apenas 8 anos, ali inclusive no pé, rosto, enfim. Nós temos uma entrevista com a avó, que ela comenta um pouquinho da situação do pai. O pai que inclusive já foi preso há um tempo atrás e estava com esse garoto, com esse menino de 8 anos, tentando cuidar dele, mas a avó conta que acreditava na regressão dele, desse rapaz, acreditava que ele tinha melhorado muito. Vamos entender um pouquinho melhor. Ele tinha saído há pouco, já tinha um tempo da cadeia. Aí ele começou a vender verdura, sabe, aí ficava na porta da minha irmã, vendia verdura, minha irmã até comprava dele. Você entendeu? Trabalhava entregando pizza. Aí a minha irmã, ele assim, demonstrou que tinha mudado, todo mundo, que nem a própria irmã dele, nessa parte eu concordo com ela. Que ele demonstrava que tinha mudado. Só que até então ele não tinha relacionamento com essa mulher. Foi depois que ele conheceu ela, entendeu? Que aí ela, sabe, sei lá, se fazia a cabeça dele. Aí ele começou a falar que queria ajudar a cuidar do menino, que tinha vontade sei lá, sabe, dar amor de pai pro menino. E o Gustavo também queria. Tadinho, ele foi sorrindo pra lá. Você entendeu? Só que a gente não sabia que ele era espancado, que estava acontecendo essas coisas com ele. Porque a gente não tinha contato com a família dele. Sabe, mesmo pelo jeito da família era meio agressiva. Você entendeu? Eu tentei lá em novembro, né? Aí essa mulher que fez isso com meu neto, ela tentou me agredir. Minha filha que está aqui do lado, que entrou no meio e não deixou. Aí chamou polícia, tudo. Aí eles foram e ficou a favor do Pedro. Falou para minha filha que ela não tinha direito nem de ver o menino, ele ficou na janela. E a gente querendo ver ele. Puseram ele para dentro e falou para minha filha aguardar que o fórum ia entrar em contato com ela. Ia ter notificação até hoje. Só pra gente entender melhor essa história, O Gustavo morava com o pai há cerca de 8 meses, Ele estava com o pai e com a madrasta. E aí a madrasta, começou a ver, ela viu nas costas do pai o nome da ex-mulher, da ex-companheira do pai. Isso acabou gerando ciúmes, Acabou gerando ciúmes nessa madrasta, que inclusive ela não gostava ali, essa é a palavra, ela não gostava, não suportava, segundo relatos aqui das famílias, dos familiares, não suportava o pequeno Gustavo de apenas 8 anos. E aí o que acontece? Ela mandava diversas mensagens, ligava diversas vezes para a avó ir buscar o pequeno Gustavo, só que a avó ia tentar buscar, segundo relatos da própria avó, disse pra gente aqui em entrevista, que ela tentava buscar o Gustavo, mas o pai não deixava ela pegar o Gustavo. Deixava o portão trancado, o menino lá dentro da casa trancado. Inclusive, Ana, e você que está na audiência nesse momento, eu acabei de receber aqui um áudio, de forma exclusiva. Esse áudio é da madrasta, Ela encaminhou para a tia do Gustavo, quem criou o Gustavo. Eu vou colocar aqui pra gente, aqui só para vocês tentarem de casa ouvir junto comigo. Eu quero que vocês acompanhem junto comigo, ó. Boa tarde, Drelly. Viu? O Gustavo tá fazendo uma cota, falando uma cota já, que quer morar com você faz tempo. A gente já explicou que você não pegou ele, que você não criou ele e que você nunca quis conviver com ele, E mesmo assim ele fica falando que quer morar com você. Como que dá pra poder fazer aí? Porque o Pedro já tá cansado, eu também já tô cansada e a gente não é obrigado a ficar escutando isso não, entendeu? Aí como que faz aí? Você me dá um retorno aí, por favor, senão nós só bem nessa casa na conversa. Esse áudio é da madrasta. Ela encaminhou para a tia do Gustavo, dizendo que pro Gustavo
ir buscar. Nós recebemos esse áudio de forma exclusiva, né? E aí o que acontece? A tia, nesse dia, foi até a casa do Pedro, né, que é o pai do Gustavo, buscar o menino. Só que aí, chegando na casa, a casa estava toda trancada e o menino estava trancado. O Gustavo, de 8 anos, para você que está em casa ter uma noção maior ainda do que aconteceu, ele ia para a escola totalmente machucado. Quando alguns familiares encontraram o Gustavo, ele estava com várias marcas, né, de agressões, cintadas, enfim. E aí o que acontece? Depois de todo esse envolvimento, todo esse acontecimento, foi diversas vezes denunciado ali no Conselho Tutelar, porém, segundo os familiares, não teve nenhum tipo de retorno, né, do Conselho Tutelar. Mas o Conselho Tutelar sabia porque foi denunciado diversas vezes ali as agressões no Gustavo. E hoje, o Gustavo foi enterrado aqui agora há pouco, né, por volta das 10 horas da manhã, caixão lacrado, e a avó do Gustavo, que falou com a gente agora há pouquinho, ela fazia pelo menos mais de 2 anos que não via o Gustavo. Olha só, ela foi ver o Gustavo ontem, na hora de reconhecer o corpo do menino que já estava morto. Ela reconheceu o corpo do menino, né, esse menino que já estava morto, com mais de 40 golpes de faca. Uma das tias também disse que ele foi agredido e a cabeça desse menino foi batida contra a parede mais de 30 vezes. O laudo aponta isso. Então, a tia desse garoto, desse menino, ela conta com mais detalhes. Também ela estava junto com a avó, né, com a mãe, no caso, a mãe dela, vó do Gustavo, no momento que reconheceu o corpo ontem. E ela conta um pouquinho mais dos detalhes, nós vamos acompanhar a partir de agora. A gente tentou pegar ele, como minha mãe falou. Ela veio para cima da minha mãe, eu defendi minha mãe, entrei no meio. Os policiais chegou. O policial, se ele estiver assistindo essa reportagem, ele vai lembrar bem desse caso. Ele chegou, ele falou que nós não tínhamos direito de levar o menino e deixou o menino lá. Eu fui no IML para reconhecer o corpo do menino, tá irreconhecível. Tá irreconhecível, não era o Gustavo lá. O Gustavo, ele levou mais de 40 facadas. No rosto, o rosto dele tá todo deformado. Eles tiraram o olho dele para fora de tanto dar pancada. Eles bateram a cabeça dele na parede mais de 40 vezes. Ele levou facada pela cara, pela cabeça, na nuca, nas costas, nos pés. Ele levou facada nos pés, moço. O que uma criança faz para merecer isso? Ele estava todo mordido. Arrancaram o pedaço dele com mordida humana. Arrancaram a boca dele com mordida. Quem reconheceu o corpo no IML foi você, então? Foi eu, a minha mãe e a minha irmã, tava nós da família dele, tadinho. Que recado você deixa para as autoridades aí desse caso? Eu peço justiça pelo Gustavo. Eu peço justiça por ele, porque, como foi dito, o Conselho Tutelar estava ciente. A nós, que é a mãe dele, eu sou a tia dele, que participei da criação dele, nós não estava ciente. Ninguém nunca entrou em contato com nós para esclarecer o que estava acontecendo com o Gustavo. Entendeu? Nós nunca ficou ciente disso. Ninguém nunca veio atrás de nós para falar nada. Nem a escola, nem o Conselho Tutelar, nem a polícia, nem ninguém. O Gustavo, ele tá sendo um total descaso. O Conselho Tutelar nem sequer deu as caras aqui. Nem veio aqui se despedir do menino. O que teve aqui foi um monte de político querendo voto. Foi isso que teve aqui. Entendeu? Mas nenhum deles vai ganhar meu voto. Nenhum, de ninguém que tá aqui. Tá bom? Porque o Gustavo tá dentro de um caixão, ele não vai voltar. E eu quero justiça por ele. Justiça, porque ele era uma criança, ele não mereceu o que ele passou. Pois é, como a tia disse, né, situação bem complicada. Nós conversamos com alguns familiares, a mãe estava bem abalada, não quis conversar com a nossa equipe de reportagem. E a avó disse, né, as tias que criaram o Gustavo, disse que o menino era um menino iluminado, era um menino cheio de vida, um menino brincalhão, como toda criança naquela idade, né, de apenas 8 anos. Outro detalhe que chama a atenção, Viviane, você que está no alerta, é que além de tudo isso, né, o braço do Gustavo estava cheio de mordidas, né, e também ali alguns pedaços de pele foram arrancados, né, do pequeno Gustavo. Então, a principal suspeita é que alguém teria mordido o pequeno Gustavo de apenas 8 anos, né? Como eu disse anteriormente, o caixão foi completamente lacrado, muitas pessoas compareceram aqui, familiares, amigos, né? Amiguinhos da escola compareceram aqui, sob forte comoção, emoção também, essa é a palavra que a gente descreve aqui, né, nessa entrada ao vivo. E outro detalhe, outro ponto também, que nós trouxemos agora há pouco, né?
que depois de todas essas agressões, que não aconteceram somente no dia de ontem, no dia anterior, antes de ontem, essas agressões aconteciam há muito tempo. Os familiares relataram que essas agressões aconteciam desde quando Gustavo foi morar com o pai, há pelo menos 8 meses. Então Gustavo diversas vezes, como eu disse, diversas vezes foi notado que ele tinha ali um hematoma, um roxinho no braço, no pescoço, no olho. E quando ele era questionado, Gustavo, o que está acontecendo com você que está com o olho roxo? Ele falou, tia, eu caí. Então essa era a menção que o Gustavo, isso era o que o Gustavo falava para as outras pessoas, com medo, né, de quando retornasse para casa. E também após essas agressões do pai e da madrasta, eles fugiram, né, os dois acabaram subindo em uma moto e fugindo pela rodovia Miguel Melhado, aqui bem próximo onde nós estamos, aqui em Vinhedo. E aí um grupo de motociclistas ali acabou encurralando, né, os dois e seguraram até as autoridades chegarem, né, para que eles não fugissem do local. Então o pai e a madrasta, já estão presos, né? Eles são os principais suspeitos aí dessa morte do menino de apenas 8 anos. Um crime bárbaro, chocando aqui a cidade de Vinhedo, não só Vinhedo, mas como todo o Brasil. A imprensa local e também a imprensa de todo o Brasil veio aqui justamente por conta desse caso do pequeno Gustavo, que era um querido pela família, né? Pelos amiguinhos também, aqui de apenas 8 anos. Então a gente volta com você, Ana, devolvo para você aí. É complicada a história, uma história triste, uma história bem comovente, viu, Ana? Volto com você. Fábio, eu tô procurando palavras. Eu não estava preparada para tudo que você nos contou, para tudo que a gente ouviu dessa família. Eu tô aqui, você não consegue me ver, eu tô encolhida, porque eu não tô acreditando que um pai que é responsável por proteger essa criança foi capaz de manter esse menino perto dessa mulher e de também ter feito isso com o menino. Um Gustavo de apenas 8 anos. Eu tô aqui, eu não consigo pôr em palavras o que eu tô pensando, o que eu tô sentindo. Você que tá em casa, eu tenho certeza que também se emocionou, que também ficou aí com a voz embargada, tentando falar alguma coisa. Fábio, parabéns pelo trabalho, seu trabalho do Marcos Gatti. Eu consigo imaginar estar aí conversando com essa família. Eu que também já estive em coberturas tão pesadas como essa, é muito difícil a gente conseguir conversar com uma avó que está enterrando um neto nessa situação. Vocês ouviram o que essa mulher contou, que ela acreditou que o pai estava melhor, que o pai estava trabalhando, e a partir aí desse novo relacionamento, tudo foi se perdendo. Eu não consigo imaginar a dor dessa avó, dessa tia, a forma como essa tia, Fábio, explicou o que aconteceu com esse menino. Imagina essa família fazendo o reconhecimento do corpo. A tia falou, a avó não via essa criança há 2 anos, foi ver no momento de reconhecer o corpo. E como é que você faz o reconhecimento de um corpo que está completamente desfigurado, de uma criança de 8 anos que foi alvo do próprio pai e da madrasta? É muito difícil. É muito difícil. Fábio, a gente está aqui à sua disposição se você tiver mais alguma contribuição, se a gente conseguir de alguma forma chamar atenção para a autoridade. Eu não consigo entender como que essa criança ainda vivia nessa casa. Eu não sei se alguém fala sobre isso, né? A gente ouviu muitas críticas ao conselho tutelar que essa tia fez, que o conselho tutelar vinha, ela cita, né, a polícia que foi acionada, foi chamada. O que mais a gente podia esperar? O que mais precisava acontecer se esse menino estava apanhando há tanto tempo? E só de imaginar, né, ele tentando disfarçar, era um menino alegre, apesar de tudo que estava vivendo dentro de casa. É falado alguma coisa? Qual é o próximo passo? O que o Conselho Tutelar prometia nesse caso? A guarda ia ser tirada desse pai? Eu não consigo entender o que essa família aí podia fazer a mais para tentar evitar essa tragédia. Pois é, Ana, só complementando uma parte que você fala, né? Por que esse menino foi morar com o pai? Uma dos pontos da entrevista que nós vamos trazer mais tarde, daqui a pouquinho, completa nessa entrevista, o material vai ser fechado bonitinho. O que acontece, um dos pontos que chama a atenção, que a avó disse, é que o pequeno Gustavo, ele disse que queria morar com o pai, que ele via o pai como um super-herói. Então isso acabou ali motivando para que o pequeno Gustavo fosse morar com o pai, né? E aí ele foi ali morar com o pai, ele soube de toda a história do pai, o pai foi preso, o pai voltou, começou a vender verdura, como a avó disse, o pai começou a fazer alguns trabalhos, e a avó acreditava mesmo que o pai estava bem, já estava bem recuperado de tudo.
E aí ela falou, então, pode morar com o seu pai, né? Já que você vê como seu pai como herói, super-herói, vai lá morar com seu pai. E aí, a partir do momento que o Gustavo foi morar com o pai, ele viu ali ela acompanhou, né, meio que de longe, todo ali o histórico de agressão. Então, ela foi até o Conselho Tutelar diversas vezes ela, a tia, foram até o Conselho Tutelar. Pra quê? Pra notificar. Disse, ó, tem coisa errada com o Gustavo. O Gustavo tá aparecendo com os hematomas na escola, tem coisa errada com o Gustavo. Alertando o Conselho Tutelar. Só que o que acontece? O Conselho Tutelar, segundo os familiares disseram aqui pra gente, que o Conselho Tutelar nunca foi atrás. Nunca foi pra resolver, pra saber mais a fundo esse caso. E aí, depois que tudo aconteceu, Gustavo morreu, Gustavo foi enterrado, ali saiu uma nota do Conselho Tutelar que iria aprofundar no caso, né? Mas agora aconteceu tudo, agora já é tarde, né? E a gente fica naquele questionamento, né, Ana? Nós trouxemos o caso da pequena Vitória, né? Lá de Charqueada, Yasmin também que está desaparecida, o Gustavo aqui em Vinhedo. Quantas crianças mais vão precisar morrer, desaparecer, para que alguém possa tomar alguma medida, né? Porque do jeito que tá, infelizmente não dá para ficar, viu, Ana? Aprofunda agora, então, o caso. Como é que faz, Gustavo? Como é que aprofunda nesse caso? Uma nota depois de um enterro do menino que vai... Ai, não, a gente ia aprofundar o caso. Faz quanto tempo que essa avó tá tentando resolver a situação que o Gustavo estava sendo agredido, estava voltando para casa, estava indo para a escola machucado e não podia falar a verdade com medo do que o pai... O pai que era o herói dele. Vocês ouviram? O Fábio acabou de contar. Ah, não dá, né? Fábio, eu vou liberar vocês. Fecha essa reportagem, a gente volta a falar sobre isso. Na programação da RFTV você vai continuar acompanhando esse caso horroroso da nossa região. A nossa região virando destaque nacional mais uma vez por uma coisa triste demais. Triste demais. Eu não tô acreditando em tudo que a gente ouviu aqui agora. Não tô acreditando.